Lana Holder, pare, tá vergonhoso. Pastor cheio da autoridade do Espírito coloca Lana Holder na parede e dali ela não sai mais. Meus amados irmãos, veja essa segunda parte do debate. Meus amados irmãos, compartilhe esse vídeo para toda causa L de Lula, G de gato, B de bola, T de tatu, pois a Bíblia foi revelada e Lana Holder ficou sem reação. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, recentemente eu trouxe aí um vídeo da Lana Holder. Ela participou de um debate, certo? Muito importante, falando do relacionamento homo, sabe, né? Qual é homem com homem, mulher com mulher, certo? E ali ela levou uma lavada de conhecimento. Bem, meus amados irmãos, a Lana Holder, ela foi pregadora dos Gideões, ela sabe muito da palavra de Deus. Se eu dizer aqui que ela é uma pessoa que não sabe de nada, eu estou mentindo, certo? Ela tem o conhecimento da teologia. Agora, o problema dela é que ela quer adaptar a Bíblia para os costumes dela. Ela não quer seguir a Bíblia do jeito que ela é. Ela quer pegar a Bíblia e adaptar, certo, aos pecados dela. E isso tá errado. E por causa disso, muitos pastores, viu, Lana Holder? Muitos pastores movidos pelo Espírito, se você aceitar novamente a fazer debate com outros, você vai ser colocada na parede. Porque a palavra de Deus é uma só. E ela, meus amados irmãos, não se atualiza, certo? Com o passar do tempo, como muitos acham. Como ela fala várias vezes, a Bíblia vai ter que ser relida, igual aquele reverendo Renner, né? A Bíblia tem que ser atualizada. Quem muda são os povos, mas a palavra permanece. Passará céu, passará terra, mas a palavra do Senhor permanece. Jesus não muda, ele era, ele é e ele há de ser. Então as leis de Deus, os mandamentos de Deus são eternos. Mesmo que o mundo diga não, Deus está dizendo sim. Mesmo que o mundo está dizendo sim, Deus está dizendo não. Lembrando que o mundo é inimigo de Deus. E Lana Holder quer adaptar a Bíblia para ela. Por isso que levou uma lavada de conhecimento aí do pastor, certo? Em pleno debate. Eu queria trazer a segunda parte desse vídeo porque muitas pessoas me pediram e eu aqui estou trazendo, certo? Agora, antes de eu mostrar esse vídeo, esse trecho do debate, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. Vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu quero dar os créditos aqui à Rádio Musical FM. Eu não sei a sintonia que eu esqueci, certo? Mas a rádio que foi feita esse debate aí foi a Musical FM. E eu vou colocar aqui o link do canal, dando os créditos ao canal de onde eu peguei esse vídeo, tá ok? Se você quiser assistir o debate por inteiro. Vamos dar uma olhada neste trecho aonde ela leva uma lavada de conhecimento. Preste atenção. Esses textos não tratam meramente de uma relação entre dois homens ou entre duas mulheres, mas ela associa isso à questão da prostituição cultural e da idolatria. Então essa é a questão. O que a Bíblia vai dizer pra gente, obviamente, acho que todos nós concordamos aqui, é que isso fora do casamento é pecado. Então eu preciso entrar nessa questão. Que a gente concordou nisso aí. Isso com certeza nós concordamos. Tem militantes que não concordam com isso, que acham que isso é fluido e pode ir acontecer onde o instinto mandar, né? Então a gente entende que não é assim. Isso tem que acontecer dentro do casamento, para estar dentro da vontade de Deus, agradar a Deus e ser compatível com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. É essa a questão.
Então a questão que fica para mim é a definição do termo. É certo que não existem tantos textos no Antigo e no Novo Testamento que vão dizer de maneira negativa explicitamente sobre a questão da prática, como o pastor César mencionou aqui, a questão da ceia. Uma escassez ou uma suposta escassez de textos não é suficiente para a gente destruir o argumento. Pelo contrário, um texto sobre a ceia é suficiente para a gente praticar a ordenança ao longo de 2000 anos. O que ele está dizendo aí, pessoal? A Alana Roda diz que tem 1 ou 2 ou 3 textos na Bíblia isolado que a gente usa para discriminar, certo? Os homos, certo? Homem com homem, mulher com mulher. E esse entrevistador está dizendo, olha, existem 2, 3 textos. Tudo bem, tem poucos textos, mas tem. E foi apóstolo que falou, está no livro da lei também de Moisés, certo? Que é proibido homem com homem, mulher com mulher. A gente que é cristão só tem uma passagem falando da Santa Ceia, certo? Jesus ordenando como memorial a Santa Ceia. E há 2000 anos a igreja obedece à Santa Ceia, porque não vai obedecer um texto que tem vários textos, várias menções em vários livros. É isso que ele está dizendo, certo? Mas a questão é a seguinte, apesar de haver poucos textos... Isso pra mim aí, ela já levou uma chicotada, já foi pra parede, certo? Vamos dar continuidade. No Antigo e no Novo Testamento, que se referem a esse assunto especificamente, o que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão de casamento ou de relação chamado heteronormativo, como se dizem por aí, né? Então a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica, uma relação relação permanente ou indissolúvel. Você mencionou o divórcio agora há pouco, né? A gente teria problema com o divórcio, o recasamento. Então, uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé. Não pode ser uma relação interreligiosa. Então, é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então, se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico, né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais héteros que destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito, do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando, então, de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem, multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão. E também não seria aceitável. Então, como duas mulheres casadas, né, que graças a Deus nos deu esse privilégio, depois de muito lutar, né? Em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. Lei anticristã, né? Só observação aqui, lei anticristã. Sabemos que o anticristo está na terra aí, as suas leis anticristãs está sendo colocada em vigor aí, né? E uma dessas leis é essa aí, né? Mulher com mulher, homem com homem, para que a humanidade não venha procriar, assim causando a redução da natalidade lá para baixo e a humanidade não procriando. É uma lei anticristã. Vamos dar continuidade. A gente concorda que o casamento ele acontece a partir do momento em que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas. E quem está por trás disso é os senhores do mundo, como você já sabe. Dispostas a viver uma vida monogâmica, né, na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos à nossa comunidade, que inclusive é permitido por Deus, sim, abençoado por Ele dentro da instituição do casamento, é o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus, né? A única coisa que destoa é a questão de aceitar-se os homens da comunidade LGBT+, e o mais que tiver aí, que sejam recebidos, porque há essa questão da inclusão através da morte
sacrificial de Cristo na cruz, porque ele veio para morrer por todos. E isso se inclui a todos, então inclui a nós. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 19, como o próprio pastor César já trouxe aqui a citação, né, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, né? Então eu acredito muito sim que a palavra eunuco está se associando àqueles que destoam do que é comum, ou seja, aquilo que seria diferente. Pastor César, como que se define casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico? Do jeito que a Bíblia fala. Ele já foi direto, sai do jeito que a Bíblia fala. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aí. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, né, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Pronto, ela já levou outra lição aí do pastor, ó. Porque ela começou o discurso dela dizendo: eu não sei se Adão e Eva era loiro, era albino, era preto, era branco e etc. E o pastor já começou o discurso dele dizendo: ó, eu creio no jeito que a Bíblia é. Não importa se ele era loiro e tal e tal e tal. Isso a gente não pode duvidar que era um homem e uma mulher, porque a Bíblia fala que era um homem e da costela do homem veio a mulher, certo? Então ela já levou uma lição do pastor aí. E pior que ela sabe disso, pessoal. É que ela gosta de distorcer a palavra de Deus. Mas vamos dar continuidade. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, outra lapada. Lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Corte Tramontina. Vamos dar continuidade. Mudaram a imagem do Deus. Do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso tem que concordar, né, Lana? Aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande. Mas a nossa natureza é caída. Então, o nosso coração, Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então, eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque
essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural. Corretíssimo o que ele está falando aí. E essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor. Estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações, inclusive, com crianças. Por quê? Porque não, eu senti. Não, eu sinto, é honesto o meu sentimento. Eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática. Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona o que a Bíblia diz. Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu preciso ler o mesmo texto que ele leu, só um pedacinho, tá bom? Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje. Eles sabem quem Deus é, Romanos 1:21. Mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são eles. Se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas. Então, o senhor dizer para mim... Ela vai levar outra lição de moral aí, através da palavra. Preste atenção. Que nesse contexto não existe idolatria, o senhor está... Idolatria, ele diz que existe, autolatria. Né? Ele falou que existe idolatria. Ele só não falou que não é relacionado a culto pagão, certo? É autolatria, não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão, porque Roma era uma cidade pagã. Vários templos pagãos, inclusive a religião que predominava era a adoração à deusa Diana. E uma pergunta que eu quero fazer, então, para vocês dois. Aí eu quero direcionar uma pergunta para você, pastora, e direcionar uma pergunta especial para você, pastor. Então, vou começar com o pastor agora, porque eu comecei quase todas as perguntas com você. Então, deixa eu conversar com o pastor aqui. A pergunta que eu queria fazer para ti: quais são os maiores desafios, pastor, de pastorear o coração de alguém que luta com impulsos ou que sente que tem uma orientação? E aproveitar com essa pergunta você já pastoreou alguém nessas circunstâncias, nessa condição? Tá. Essa pergunta vai ser a mesma para ela? Não. Ah, tá. Mas se você quiser responder primeiro, fica à vontade. Porque às vezes, acho que ela queria falar mais coisas. Se você quiser, fica à vontade. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é como é desesperador para quem faz parte da comunidade. Que é o ponto do relacionamento. De fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. A Bíblia chama esse relacionamento de... É uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for música, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico... O que ele está dizendo, se todo mundo fosse um casal assim, homem com homem, mulher com mulher, o mundo acabava, realmente. É isso que eu falei no início do vídeo aí. A redução da natalidade, é isso que os senhores do mundo quer. Que o povo não tenha filho. Para isso houve aí a imigração industrial. O homem do campo veio para a cidade, a mulher entrou no mercado de trabalho. Aí existe um movimento feminista para a mulher ter os seus direitos e jogar o homem lá embaixo, dizer que não precisa do homem, papapá, papapá, papapá. Existe aí esse movimento L de Lula, G de gato, B de bola, T de tatu, para botar homem com homem, mulher com mulher, para o homem não procriar, nem a mulher procriar, tudo para a humanidade diminuir. Se eu for colocar aqui no Google a população para o ano de 2030, ele vai dizer 208 milhões e a tendência é reduzir. E a partir daí reduzir, ou seja, eles querem reduzir a população. Por isso que existem essas causas. Por isso que existe preservativo, remédio para a mulher não ter filho e etc. Certo? Porque eles não querem que a população procreie. Isso é contra Deus, porque Deus mandou a população crescer e multiplicar. Certo? Vamos dar continuidade. Artigo 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte: isso, você não vai deitar com o homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência, e eu não estou usando isso, quem usou o contexto foi mais a Lana, mas na sequência, ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é para usar contexto, ele tá, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais, entende? Então, infelizmente, a Bíblia condena o relacionamento entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus
para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você é, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores. Bem, pessoal, esse debate para mim é um debate muito importante para a igreja do Senhor se manter em alerta. A Alana Roda, ela foi desmascarada, ela sentou ali para aprender porque o pastor estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, o pastor tem um conhecimento profundo da palavra. E quem tem um conhecimento profundo da palavra, dificilmente vai ser enganado por qualquer distorção da palavra de Deus. Não dá para negar que a Alana Roda também tem um grande conhecimento, mas ela quer adaptar esse conhecimento para camuflar os pecados dela, certo? E a palavra de Deus não camufla pecado de ninguém, muito pelo contrário, ela mostra os pecados da humanidade, a fim de que a humanidade se arrependa. Então eu queria trazer esse vídeo aqui para edificar. O que é que você achou desse debate? Deixa a tua opinião aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião a respeito desse assunto. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Lembrando, foi o 13º vídeo da nossa série Desmascarando Falsos Ensinos, Falsos Doutores e Falsos Profetas. E Alana Roda é uma falsa profeta. É uma falsa mestra. Primeiro porque Deus não deu um ministério pastoral feminino e ela se diz pastora, certo? E segundo porque ela vem aí com essas heresias, certo? Bem, eu quero saber a tua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Dê o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Eu vou lá. Fiquem com Deus.